O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual nós três seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Estados Unidos aprovam o envio de caças F-16 utilizados por europeus para a Ucrânia. O governo dos Estados Unidos anunciou, que os caças F-16 da Dinamarca e dos Países Baixos sejam repassados para a Ucrânia, assim que o treinamento dos pilotos nos Estados Unidos seja concluído. Nesse caso, não haverá uma espécie de, digamos assim, de desfalque, das Forças Armadas desses dois países, já que esses países já estavam transicionando, para deixarem de utilizar o F-16 para utilizarem o F-35, o novo caça. Inclusive, os caças neerlandeses, até pouco tempo atrás, eles estavam à venda, para países que quisessem comprar ali de segunda mão, então agora serão repassados para a Ucrânia. Isso certamente será um reforço para os ucranianos, a Ucrânia que sofre com falta de dotação aérea, porém, o próprio governo ucraniano, via o porta-voz da sua força aérea, o Yuri Ihnat, jogou ali um baldinho de água fria, dizendo que muito provavelmente não dará tempo deles serem utilizados ainda esse ano. É claro que, como em qualquer declaração, em tempo de guerra, a gente tem que ser um pouco cético, porque o porta-voz ucraniano pode estar simplesmente querendo diminuir expectativas ou querendo disfarçar, já que pode falar, porque ele não vai virar e falar, então, semana que vem a gente vai estar pronto para dar um pau na Rússia. Então, colocar ali, diminuir um pouco as expectativas, disfarçar um pouco os eventuais planos concretos. Então, a gente sempre tem que ter ceticismo com declarações em tempos de guerra de atores envolvidos no conflito. Até porque é interessante que o ministro da Defesa ucraniano, o Oleksiy Reznikov, meu ucraniano não é assim o melhor, e falou que, nossos militares são alunos excepcionais e vão aprender super rápido a pilotar os caças, e isso vai provar que a vitória da Ucrânia é inevitável, claramente, pela uma propaganda de guerra. E muito obrigado a todos os parceiros e amigos nos Estados Unidos, Países Baixos e na Dinamarca, e vamos para a vitória. E é interessante ver os dois atores no mesmo país e os dois discursos, que justamente ajuda a balancear isso que você está falando, Cada discurso tem um objetivo muito claro a ser feito. Então, quando o ministro de Defesa faz um super, vai ser ótimo, maravilhoso, vai ser super rápido, a pessoa que fala dos militares já coloca aí um pouquinho mais, esse pá não vai dar para usar esse ano ainda, tal. E, bom, o pessoal como que é? Aviões e Músicas? Do Lito, isso, Aviões e Músicas. Isso, ele provavelmente vai saber falar muito melhor, mas o F-16 é considerado um tipo de avião muito estável, um caça muito, muito bom para a batalha. Claro que os países que estão se desfazendo dele estão mais interessados na versão mais moderna. Isso, tem essa questão, porque o F-16 já tem uns 40 aninhos, então você tem várias gerações do mesmo modelo. Então, resta saber o que a Ucrânia vai receber também, se vai ter que passar por um processo de desotanização, que era o comentado no início do ano. E aí a gente vai passar por outras notícias da guerra, mas essa acaba sendo talvez a principal notícia, porque o governo Joe Biden estava relutante em autorizar o fornecimento desses aviões. A Ucrânia estava pedindo por aviões de combate há mais de um ano. E o governo dos Estados Unidos ficava relutante em autorizar, porque como é um vetor de origem dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos tem que autorizar. Por questão de transferência tecnológica. Exatamente, Então, assim,
Caso os Países Baixos quisessem transferir um armamento produzido localmente, eles poderiam. Mas o governo dos Estados Unidos estava reticente a autorizar isso, então por isso que é talvez a principal notícia, né? Porque é mais uma, entre aspas, né, escalada, né, nesse fornecimento de material bélico. Falando em fornecimento de material bélico, né, o governo da Alemanha, né, também forneceu né, entregou armamentos que havia prometido essa semana, e o governo sueco anunciou mais um pacotão de munições no valor de 300 milhões de dólares para a Ucrânia. Né, lembrando que apenas os Estados Unidos, a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia já supera os 100 bilhões de dólares. Né? Então isso é importante também para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa guerra e do custo financeiro, do custo imaterial desse conflito. Falando agora do custo em vidas, né, desse conflito inclusive, o Zelensky, ele estendeu, né, o prazo o decreto, né, de alistamento de emergência, né, da lei marcial, mais uma vez, né, agora até o dia 15 de novembro. Então, até o dia 15 de novembro, homens ucranianos entre 18 e 60 anos de idade não poderão sair do país, né? Continuam sem poder sair do país, e vai entrar naquela questão da corrupção que a gente falou no programa passado, que a gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouco, tá? Falando da guerra, da linha de frente, né, propriamente dita, tivemos nessa semana principalmente notícias de ataques aéreos. Né? A Rússia realizou uma série de ataques com mísseis na região mais ocidental da Ucrânia, inclusive bem perto da fronteira com a Polônia. Né? Também tivemos ataques contra novamente um porto no Danúbio, e essa semana inclusive o primeiro navio ucraniano carregando cereais zarpou, né, do Danúbio sem um acordo em vigor. Então, né, resta ver se a Ucrânia se a Rússia no caso, né, vai trucar e vai tratar esses navios como alvos militares legítimos, como afirmou que faria. E nessa última madrugada, nessa última noite, né, pensando no nosso horário aqui, né, no dia 18, nós tivemos mais um drone abatido em Moscou. Tá? Inclusive atingindo um prédio no Expo Center, que é um centro comercial, financeiro importante ali, por exemplo. Se você for de São Paulo, é uma espécie de Avenida Berrini, ali de Moscou. Né? Prédios espelhados, né? Gente de coletinho fofinho e sapatênis, quer dizer, não sei se eles usam. Né? Mas então... essas acabam sendo talvez as principais notícias da linha de frente, sem grandes, né, continua a contraofensiva ucraniana, né, mas sem grandes, até o momento, grandes desdobramentos. E aí, semana passada, né, nós falamos que o Volodymyr Zelensky, ele demitiu, né, todos os chefes responsáveis pelo recrutamento, acusando eles de corrupção. E essa semana, né, nós tivemos mais algumas notícias sobre isso. Então, por exemplo, um oficial militar que chefiava um centro de recrutamento perto de Odessa, foi revelado que ele tinha um patrimônio, que ele acumulou um patrimônio de mais de 5 milhões de dólares, tá? E que, para você comprar um atestado médico falso, né, um atestado de dispensa falso da guerra, tá? Estava custando mais ou menos 6 mil dólares, tá? O que significa 32 salários mínimos ucranianos e 12 vezes o salário médio do país. Tá? Isso é uma conta que eu fiz aproximada. Tá? São 112 processos criminais como um todo. Tá? E, além disso, o New York Times... né? Bota o Jorge Ben aí, né, para tocar, publicou uma matéria essa semana afirmando que hoje um dos principais fornecedores de armas para o governo ucraniano é um cara que já foi condenado por corrupção, é considerado um traficante de armas e já foi chamado pelo próprio Zelensky como um criminoso, ali, um parasita.
Tá? O nome dele é Serhiy Pashinsky. Ele é dono de uma empresa chamada Ukrainian Armor Technology e que antes da guerra ele tinha um contrato de $3 milhões com as Forças Armadas ucranianas. Hoje, em 2022, foram mais de 350 milhões em vendas. A empresa dele trabalha especialmente como intermediária, comprando armamentos e munições em países como Bulgária e Polônia e repassando para a Ucrânia. Tá? Então foi uma matéria no New York Times e eu vou repetir um pouco os comentários que a gente fez no programa passado. Né? Essa questão da corrupção nas Forças Armadas ucranianas pega muito mal, por vários motivos. O primeiro, assim, óbvio, dizer que a corrupção pega mal é uma obviedade. Né? Mas não pode corrupção, Felipe. Tá proibido crimes. Isso. Mas assim, o primeiro é no próprio esforço de guerra ucraniano, né? Porque assim, como é que fica o combatente sabendo que se um cara tiver $6 mil sobrando, se o cara tiver pai rico, ele pode fugir da guerra, ele pode ter dispensa, né? Vamos lembrar que essa discrepância de classe era uma das principais bandeiras dos protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, na década de 70. Né? Porque enquanto você tinha, tá, no total, eu fui cavucar também, em 10 anos na guerra do Vietnã, nós tivemos 648 mil homens servindo compulsoriamente no Vietnã. Tá? Isso, a maioria eram conscritos, né? Poucos voluntários. Então, você até teve um número razoável de voluntários no começo. Não, né? mas proporcionalmente... E a proporção de mortos era maior pobres e negros, inclusive. Né? E enquanto isso, você tinha, por exemplo, o chamado Esquadrão Champagne, que a gente já mencionou aqui no programa um tempo atrás, que era um esquadrão da Guarda Aérea Nacional do Texas, onde serviam o George W. Bush, o filho do governador, filhos de senadores e todos os atletas em idade militar do Dallas Cowboys, que ficavam a literalmente 13 mil quilômetros do Vietnã. Né? Então você tem o serviço militar obrigatório pro negro pobre e você tem o serviço militar obrigatório pro George W. Bush ou pro filho do governador. Né? Então acaba tendo esse impacto. E segundo, vamos lembrar, a Ucrânia, né, ela precisa da ajuda militar da OTAN. A Ucrânia, né, no seu esforço militar, no seu esforço de guerra, ela recebe mais de 100 bilhões de dólares. As notícias de corrupção vão obviamente pegar muito mal em países como, por exemplo, os Estados Unidos, em que agora você vai ter, olha só, o governo falando, putz, a gente tem que ver quanto dinheiro tem pra mandar pro Havaí, hein? Teve um incêndio lá, né? Pô, que chato, mas tem um dinheiro... Veja, a gente já explicou aqui por que os Estados Unidos mandam essa ajuda, a Ucrânia é o país invadido pela Rússia, a Ucrânia é o país agredido, mas... isso acaba repercutindo muito mal na imprensa, em lideranças políticas, e a gente já citou aqui lideranças republicanas que são contra, né, esse grande fornecimento de apoio de material de guerra, de ajuda militar. Então, uma matéria dessa sai no New York Times, a gente não pode dissociar da ajuda militar dos Estados Unidos. Tá? Porque não é uma notícia que saiu num canal de Telegram obscuro, tal. Não, saiu no principal jornal dos Estados Unidos, Katsu. Né? Talvez junto ali com o Washington Post, né? Que é agora é o Bezos Post. Mas. É do Jeff. Eu sei que só fica um nome feio. Só isso. É que eu chamo ele de Jeff, porque nós somos amigos. Ele vai me levar para o espaço na nave fálica. Só porque você é assinante do Amazon Prime não quer dizer nada. Não é assim que você faz amigos. Mas tudo bem. Você está falando isso porque você quer a minha senha. E aí a gente vai para outras notícias. Tupá, você tem comentários? Sobre a corrupção na guerra? Não, eu tenho mais comentários sobre as linhas de ataque. Fique à vontade, por favor. Não, eu tava só... Você que é uma agente britânica, você estava lendo o BBC aí. Agente britânica. Não, eu estava inclusive dando uma analisada em como que... A gente estava conversando isso em off aqui. Como que as agências de notícia e o tipo de notícia que chega pra gente da guerra, né? Porque claramente a Ucrânia é o país atacado, mas o tipo de notícia que chega pra gente são notícias muito de propaganda de guerra idealistas. Idealista, né? Eu tava dando uma passagem assim, tem notícias do tipo,
acompanhe os cachorrinhos que fazem parte da força de guerra na Ucrânia. E daí tem várias fotos de cachorrinhos, e daí tem o gatinho, enfim, todas essas coisas que são notícias justamente para trazer a nossa simpatia e, né, para colocar, para humanizar. E temos que humanizar. Na verdade, não devia ter guerra nenhuma, né? Mas, enfim, eu sou um tanto quanto poliana na minha vida. De qualquer forma, é interessante... Explica o que é poliana para mais jovens. Os jovens não vão saber quem que é a poliana, né? É um livro. E daí a moça do livro é muito feliz. Mesmo com tudo de ruim que acontece na vida dela, ela sempre é otimista. Ela sempre tenta ver o lado bom de tudo, né? Do tipo, Poliana, caiu uma bigorna do último andar na sua cabeça. Pelo menos agora eu não preciso, sei lá, usar boné, não sei, alguma coisa assim. Nossa, que exemplo horroroso. Eu tava pensando do tipo, sei lá, você acorda meio doente, mas você abre a janela e pensa, mas pelo menos as flores estão bonitinhas lá fora. Você tá assistindo muito desenho dos Looney Tunes, né? As fotos no Instagram dessa gravação são do Looney Tunes. Entrem no Instagram, Felipe Figueiredo, tudo junto, XV, vocês vão ver fotos do Looney Tunes. um fato. Mas falando da própria BBC, eles fizeram uma reportagem bem interessante com mapas. Eu gosto muito de mapas, eu acho que ajuda a ter uma noção, uma visualização interessante do conflito. E tem, inclusive, algumas comparações de áreas de controle que mudaram de fevereiro de 2022, março de 22, novembro. Enfim, que dá para ter uma noção interessante de onde que os conflitos se concentraram. E claro que eles estão... apontando a questão do avanço que está muito lento da ofensiva ucraniana, que foi tanta propaganda, né, se falou tanto de como ela seria, e os esforços estão muito mais lentos do que era esperado. Em grande medida, pelo menos oficialmente se falando, um dos problemas, uma das questões, é o tanto de minas terrestres que foram colocadas nas regiões, e eles não conseguem avançar muito. Enfim, né, uma coisa que minas terrestres são sempre terríveis, vão perdurar depois da guerra, vão trazer muito problema para a população local. E desesperança, tristeza, é isso aí. E aí, falando em outras notícias do conflito, nós tivemos 2 generais russos morrendo essa semana, né? Lembrando que o termo defenestrite é uma marca registrada do Matias. Mas, agora falando sério, um deles, né, que era o general de exército Gennady Zhitko, ele faleceu aos 58 anos de idade. Ele chegou a ser comandante na Ucrânia, né, no ano passado. Tá? Ele, aparentemente, de fato, estava doente. Tá? Estava com algum problema de saúde. Porém... o outro general que faleceu, né, no caso o Gennady Lopirev, de 69 anos de idade, ele faleceu também supostamente, né, de uma doença, né, ele teria leucemia, porém no caso ele estava preso, tá? E existe uma suspeita que vem da oposição russa, então é sempre bom também contextualizar isso, né? Porque assim, não dá pra saber, a verdade é essa, tá? A verdade se você souber o resultado da necrópsia do general Lopirev, eu recomendo que você se esconda em algum lugar, inclusive. Finge que não sabe. Exatamente. Mas que ele teria sido envenenado, porque ele estava na prisão e ele saberia demais, né? Ele é tido como uma pessoa muito próxima do Putin e que teria supervisionado a construção de uma das dachas do Putin, né, aqueles palácios, grandes casas de campo, que está naquele documentário do Navalny. Lembrando que o Navalny também não é flor que se cheire, né, por vários motivos, enfim, mas depois a gente pode se estender sobre isso, né, mas que... Então, acho assim, que na época a gente até comentou, né, quando o documentário ganhou o Oscar, justamente. Isso, exatamente. Né? Eu tinha até esquecido que o documentário ganhou o Oscar, bem lembrado. Né? Então, esse general, ele saberia demais, né? Então, ele morreu na prisão, ele morreu sob custódia do Estado. É bom contextualizar isso também. Aí tivemos, né, em uma outra questão aqui, uma declaração um pouco complicada, né? A Tupá, ela fez um comentário agora que eu acho que foi muito preciso, muito bom, né? Quando ela falou no caso do ministro e do porta-voz da Força Aérea Ucranianas, né?
que um, né, é um no cravo, um na ferradura, né? Um fala uma coisa, outro fala outra e tal. E o que acontece? A postura da OTAN, a postura do governo dos Estados Unidos, especialmente, é de, olha, vamos apoiar a Ucrânia até o final. Vamos apoiar a Ucrânia, pois a Ucrânia tem uma chance militar de vitória, né? Só que o chefe de gabinete do Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, no caso, o senhor Stian Jensen, tá? Que também é norueguês, ele estava participando de uma mesa redonda ali com jornalistas na Noruega e perguntaram para ele, né? O seu Jensen, qual que pode ser a solução para a guerra? E ele falou assim, abro aspas, uma solução poderia ser a Ucrânia desistir de território e obter a adesão à OTAN em troca, né? Ou seja, olha só, a Ucrânia desiste dos territórios que a Rússia reivindica, que a Rússia ocupa, que a Rússia inclusive reivindica como historicamente parte da Rússia, e em troca o resto vai ter a garantia da adesão na OTAN, né? Obviamente isso pegou mal para um caramba, né? O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Ucrânia, o Oleg Nikolenko, disse que foi uma ofensa absolutamente inaceitável, tá? Dizendo que é uma participação consciente ou inconsciente de autoridades da OTAN na narrativa jogada pela Rússia, tá? O senhor Stian Jensen, né, depois que viu o tamanho da caca, né, vamos usar aqui um termo family friendly, voltou atrás, disse que ele na verdade estava citando vários cenários, né, a partir da pergunta do repórter, que ele não estava defendendo ou propondo essa solução, que ele estava apenas discutindo todos os cenários possíveis. Mas, obviamente, pegou muito mal. É claro que ele é o chefe de gabinete do secretário-geral da OTAN. Ele, em bom português, né, o senhor Stian Jensen aí, ele não apita nada, tá? Mas pega muito mal. Por quê? Porque se esse cara falou isso, é porque esse tipo de ideia transita. Esse tipo de ideia está em, nem que seja algum papel ali, ó, tem lá um calhamaço escrito possíveis soluções para a guerra na Ucrânia. Aí tá lá, primeiro lugar, a Ucrânia dá um pau na Rússia e vira membro da OTAN. Aí tem lá 20 opções, aí na 22ª é essa, mas tá lá. Então, obviamente, pegou muito mal. Tá? Outras notícias, né, em relação ao conflito, meu caro Matias. Na verdade, né, são 3 notícias agora bem diretas. Uma delas é que uma das suas bandas favoritas, o The Killers, você não protestou nem nada? Eu gosto do eu achei do que ia Killers. te dar um gatilho, não sei. Minha mãe também é fã do Killers. O The Killers estava se apresentando na Black Sea Arena, em Batumi, né, que é a principal cidade portuária da Geórgia, e o vocalista da banda, o Brandon Flowers, num ataque de, sei lá, de se mostrando como muitas vezes os Frontmans. Os ícones do pop, do rock são meio alienados, né? Ele falou assim, eu não sei como é a etiqueta aqui, mas esse cara é um russo. Vocês estão tudo bem com um russo subindo aqui no palco? Né? E esse cara, né, ele tocou bateria num disco da banda e falou assim, por favor, receba esse cara como um irmão. E vamos lembrar, a Geórgia, ela tem hoje uma questão muito grande com a Rússia, né? Primeiro porque a Geórgia tem 2 partes do seu território ocupadas pela Rússia. Há 15 anos. Isso, ocupadas e anexadas. A Abkhazia e o Ossétia do Sul. Você mencionou 15, literalmente 15 anos, é porque a guerra de agosto de 2008 né? Foi uma guerra que foi muito custosa e traumática para a Geórgia. No último ano, a Geórgia recebeu milhares de jovens russos pobres de 18, 20 anos
que cruzaram a fronteira desesperados para fugir do serviço militar. Então hoje, na Geórgia, você tem a questão desses russos, embriaguez em público, atos de violência, eles são responsabilizados por alta de criminalidade, inclusive na Geórgia. E, obviamente pegou mal pra um caramba, todo mundo vaiou e tal, e aí o The Killers teve que soltar uma nota depois, dizendo basicamente que a gente não sabia de nada, né? Foi mal, né, e tal. Mas assim, é bizarro, tá? Comparando, é que nem quando... Eu não sei porque eles ainda fazem isso, né? O Iron Maiden, toda vez que eles se apresentam, tem a música The Trooper, que é uma música que se passa na Guerra da Crimeia, de 1856, e aí o vocalista, o Bruce Dickinson, ele põe uma roupa de red coat e uma bandeira do Reino Unido. E toda vez que eles fazem isso na Argentina, a gente noticia aqui, né? Porque dá ruim. Né? Os caras na Argentina não querem ver uma bandeira do Reino Unido tremulando em Buenos Aires. Então assim, pra quê? Né? Então os caras, não, a gente queria transmitir a ideia de que são todos irmãos e irmãs e tal, mas pegou mal pro caramba. E ainda no mundo das artes, relacionado à guerra, né? A curadora do pavilhão turco na Bienal de Veneza, a Esra Saregedic Okten, renunciou ao seu cargo em protesto, né? Depois que a Bienal de Istambul nomeou uma membro do seu próprio conselho, a britânica Wiona Bleswick, como curadora no lugar da Daphne Ayas, curadora indicada pelo conselho, já que a Daphne Ayas é crítica, né, em relação ao posicionamento turco de negacionismo do genocídio armênio, né? Fiquei sabendo dessa notícia pela minha amiga artista e ex-colega de Bienal, a Juliana Nercessian. E também ainda em relação à indústria cultural, né? Enfim, agora relacionada aos esportes, né? Já que o Aris Salônica, na semana passada, recebeu o Dinamo de Kiev pela terceira fase preliminar da Conference League. E a torcida do clube grego, que é declaradamente antifascista, estendeu uma faixa em inglês escrito Smash Azov Nazis, né? Fazendo a referência ao batalhão Azov, né? O primeiro jogo em Tessalônica terminou com vitória do time local por 1-0, e na volta, jogada em Bucareste, né? Já que os clubes ucranianos não estão atuando no próprio país por conta da guerra, o Dinamo de Kiev venceu por 2-1, levando a decisão para os pênaltis, na qual venceu por 6-5, e os jogadores do clube ucraniano provocaram a torcida visitante, colocando as mãos nos ouvidos, né? Tipo, meio que nem o Riquelme fazia, tipo Topo Gigio, assim. Tupá, comentários, por favor? Você tá muito quieta e depois vai sobrar pra gente. Você já reclamou disso, eu não tô tímida, eu só não tenho comentários que vão adicionar tanta coisa nesse momento, então eu prefiro... Tudo bem, então, enfim. Viu, ouvintes? Não são os meninos que não estão me deixando falar, não, viu? E aí, duas últimas notícias sobre a guerra. Essa você vai ter que comentar porque você já foi na Polônia. Mas tá uma... a Polônia realizou uma grande parada militar para lembrar os 103 anos da vitória na Batalha de Varsóvia, né, quando os poloneses derrotaram os bolcheviques, né, em 1920. Né? Inclusive, assim, muitas matérias que eu vi falar, os poloneses derrotaram as forças soviéticas. Não existia nem União Soviética ainda, tá, gente? Eram os bolcheviques mesmo, porque era o contexto da Guerra Civil Russa. Né? Então pode falar bolcheviques, porque não existia União Soviética. E foram derrotados às portas de Varsóvia, né? E, obviamente, foi uma grande parada militar com um tom nacionalista e também um tom, né, de mostrar ali para a Rússia de, olha só, né, a gente lembra quando vocês chegaram aqui em Varsóvia, a gente derrotou vocês e olha só agora os equipamentos, né, que nós temos. Né? E aí desfilaram ali diversos dos novos equipamentos militares poloneses, inclusive. Né? Você que já foi para a Polônia, Tupá, comente, por favor. Comento. É interessante, Varsóvia é uma cidade interessante que a gente às vezes não lembra, assim, mas ela é uma cidade que
foi invadida e destruída diversas vezes, né? Inclusive durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, mais de 80% da cidade foi destruída por ordens de Hitler, que, né, queria que a cidade fosse completamente eliminada depois do Levante de Varsóvia, que vem depois do Levante do Gueto de Varsóvia, então só muito rápido para os ouvintes não ficarem tão perdidos. O Gueto de Varsóvia ficava claramente em Varsóvia, e os judeus que estavam no gueto começaram a ser exterminados. Eventualmente há um levante dentro do próprio gueto, numa tentativa ali de liberação. O levante é suprimido e, né, há um massacre enorme no gueto. E depois disso, a população de Varsóvia também vai se levantar contra a ocupação. E o que vai gerar essa decisão de, basicamente, aplainar a cidade. E hoje em dia você visita, a cidade tem muitos prédios históricos reconstruídos, é interessante. E é interessante, inclusive, para quem viaja por aí, na gringa ou, enfim, no Brasil também, reparar quando você vai em cidades históricas e pensar o quanto desses prédios são reconstruídos e o quanto isso também é propaganda nacionalista, porque os prédios que são escolhidos serem reconstruídos fazem parte desse tipo de propaganda, e não reconstruir também faz parte do tipo de memória que você quer guardar. E no caso da Polônia é interessante porque a Ucrânia fica repetindo que não, olha aí, a Rússia está atacando perto da Polônia, viu? Olha aí, a Rússia está chegando perto da Polônia, meio que tentando usar assim para forçar uma entrada da Polônia, claramente por motivos óbvios, afinal a Polônia faz parte da OTAN, então, né, elevaria o conflito a um outro patamar. Quando teve aquele destroço de míssil que caiu na Polônia e matou 2 fazendeiros, o Twitter brasileiro virou sessão do apocalipse, né? E a gente sempre adverte contra esse tipo de conta, contra esse tipo de postura, né, de muitos analistas brasileiros. E tem uma expressão, né, porque Polônia e Ucrânia tem uma história muito interligada também, tanto em rivalidades mútuas, né? O nacionalismo polonês vê alguns territórios da Ucrânia como seus, né? Uhum. Os colaboracionistas poloneses matavam colaboracionistas ucranianos durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eles também se unem na ideia contra a Rússia. Né? E aqui pode ser a Rússia do Putin, pode ser a União Soviética, pode ser a Rússia imperial dos Romanov, pode ser qualquer Rússia. Né? A ideia de que para que exista uma Polônia livre tem que ter uma Ucrânia livre. Né? Uhum. Existe esse ditado, né, nacionalista também. Vemos aí mais uma vez o problema da construção do Estado-nação. A gente pode pensar em acabar com essa ideia que não é muito boa, né? Tupá revolucionária. Iconoclasta. A gente começa com Tupá, você já foi pra Varsóvia, ela tá querendo o fim do Estado Nacional, já tá querendo... Só pensando em outras organizações políticas que talvez deem um pouco menos de treta, porque essa não tá funcionando muito bem. Eu não sei, eu acho que tá cedo pra avaliar. Realmente não tem tanto tempo assim, mas... Você defende o imperialismo romano. O imperialismo romano? Não. Você diz o de 2000 anos atrás? Não. Mas assim, só uma questão rapidinha sobre Varsóvia e sobre a Polônia. Realmente, a questão do nacionalismo, ela aparece de formas muito... Eu tenho amigos que fizeram pós-doutorado e etc. lá, e realmente, se você não se parece com... Né, se não é branco, com olho mais claro, ou enfim... Você sofre um preconceito muito forte, especialmente quando você vai saindo mais do centro da cidade, assim, por mais cosmopolita que Varsóvia já seja, é uma cidade muito bonita, muito interessante, mas você tem um nacionalismo muito arraigado que vai, né, trazendo esses problemas gerais. E outra coisa curiosa, muito curiosa e besta, mas eles têm uma sereia mítica em Varsóvia que, teoricamente... vai voltar, ela é uma sereia que tem uma espada e um escudo na mão. Tem estátuas dela. É uma sereia de rio, né? Isso, tem estátuas dela por todo lado. E teoricamente ela vai aparecer no momento em que a Polônia mais precisar. Não, no momento que Varsóvia mais precisar. Aparentemente 80% da cidade destruída não foi o momento que eles mais precisaram. Porque o Felipe até fez o comentário do rio, porque Varsóvia está quase no centro da Polônia, né? Sim. Tá relativamente longe do Mar Báltico.
E para a gente fechar, né, lembrando que, né, voltando aqui para a existência do Estado Nacional, o ministro de Defesa da China, o Li Shangfu, ele visitou Rússia e Belarus, né? Foi a segunda visita dele à Rússia esse ano. A visita dele durou 6 dias. Ele participou da Conferência de Moscou de Segurança Internacional e também se encontrou com o Sergei Shoigu, né, seu homólogo russo, né, mais um, né, e falaram, né, que vão continuar a avançar a parceria estratégica entre Rússia e China. Aí, meu caro Matias, minha cara Tupá, a gente sai do mundo da guerra e vamos passar por outras notícias, né? Começando pela própria Rússia, né? Com 2 notícias. A primeira delas é que o rublo, essa semana, bateu no 100, né? Agora são 100 rublos para comprar $1, né? A maior cotação aí em muito tempo, né? E por conta disso, o Banco Central russo elevou a taxa de juros, elevou em 3,5 pontos, tá? Numa canetada só, tá? Para compensar aí essa desvalorização do rublo. E a outra notícia é que tivemos uma grande explosão num posto de gasolina em Makhachkala, né, capital do Daguestão, né, que durante um tempo era meme, né, por causa do Anzi, né, onde jogou o Roberto Carlos, o Eto'o, William, Jusilei, né, naquela coisa de você ter uma região autoritária com dinheiro do petróleo contratando jogadores de futebol conhecidos. Estou falando da Daguestão, não estou falando de outros lugares. Tá? E infelizmente tivemos pelo menos 35 mortes e 80 pessoas feridas, né? E foi declarada emergência, né, com o envio também de serviços de emergência da Federação Russa para a República do Daguestão. Do Daguestão a gente cruza o Cáucaso, né? O Daguestão está na Ciscaucásia, agora a gente vai para a Transcaucásia, vamos para a região de Artsakh, né? Ou que também conhecida como Nagorno-Karabakh, né? A região que é de maioria de população armênia e está ilegalmente bloqueada pelo Azerbaijão. Nessa semana, um homem armênio de 40 anos morreu em Artsakh devido à desnutrição, já que a região passa por desabastecimento, né, e falta de alimentos devido ao bloqueio ilegal do Azerbaijão. Também essa semana, o ex-procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional, o Luiz Moreno Ocampo, disse que a política do Azerbaijão na região ela constitui uma política de genocídio contra armênios, que todos os elementos estão ali. E essa semana tivemos no Conselho de Segurança da ONU a discussão sobre o tema, com tanto Estados Unidos e Rússia pedindo para que a ditadura do Azerbaijão levante o bloqueio do corredor, né? Só que com Aliyev não adianta pedir, gente, tá? Então, assim, vocês têm que realmente fazer alguma coisa. Sanções são uma boa, parar de comprar petróleo e gás dele, até porque ele lava, né, o gás russo, né? Então, seria um bom início, né? Do Cáucaso, meu caro Matias, nós vamos para a Letônia, onde o Krišjānis Kariņš, que era o primeiro-ministro do país desde 2019, renunciou ao cargo, tá? Devido ao fato de que a sua coalizão, né, não aceitou um remanejamento do gabinete. Tá? Ele disse que e assim, o que acontece? A coalizão dele, ela era formada por elementos até um pouco contraditórios, e ele disse que o Partido Verde e o partido Todos pela Letônia, que é um partido mais à direita, não estavam concordando em políticas de bem-estar social. Isso tornou a coalizão, né, insustentável, ingovernável, e aí ele então renunciou. Lembrando que ele é primeiro-ministro desde 2019, mas ele venceu as eleições recentes, a eleição no ano passado, né? A gente chegou a dar peão promovido para ele aqui, né? Então agora teremos novas eleições na Letônia para remanejar o parlamento e ele aparentemente será candidato, tá? Ele renunciou, mas ele vai continuar candidato aparentemente, tá?
Você já foi pra Letônia, Tupá? Pra Letônia, não. Tá. Então você não tem nada a dizer sobre a Letônia. Nesse momento, não. Tá bom. Pra você a Letônia não importa, é isso que você quer dizer. Eu não tive tempo de ir pra Letônia, adoraria. Tá, você quer conhecer Riga? Eu gostaria muito de conhecer Riga. Já vi fotos incríveis. Mas foto... Daí eu já vi foto bonita de Taubaté. Você vai arrumando uma treta no Vale do Paraíba? Pois é, amigos, a que você tem contra Taubaté? A capital do Vale do Paraíba é São José dos Campos. Você fala isso porque teu afilhado mora lá. Exatamente! Se me convidarem pra ir pra Taubaté, eu vou adorar também, o pessoal das universidades, das escolas de Taubaté, tá aí, né? Mas Taubaté, Jacareí, Caçapava, tudo tem que aceitar a supremacia a supremacia, São José dos Campos Supremacy. Eu sou cruzeirista, já falei. Cruzeiro, bem lembrado, Cruzeiro do Vale. A gente cruza o Báltico rapidamente, vamos até a Suécia, onde uma mulher foi presa depois de ter usado, né, ter um extintor, né, para tacar. O que o extintor solta? Não, porque não é fumaça, né? Pó. É né? pó. É pó. Né? Ter usado o extintor para tocar pó num homem que ia queimar um Alcorão. Mais um ativista, né, que queimaria um Alcorão, né, na Suécia. E uma mulher atacou ele ali com um extintor, né? Deu uma de mocó e soltou o pó nele e tal. E interferiu. A gente cruza o Báltico de volta, vamos passar rapidamente pela Polônia, agora uma notícia interna, já que o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki anunciou que pretende propor um referendo sobre a imigração, perguntando às pessoas se eles vão aceitar o plano de imigração da União Europeia. A questão é que isso é a boa e velha jogada populista. Por quê? Porque esse plano da União Europeia, ele tem que ser aceito pelos executivos. O referendo não tem como barrar a política acordada dentro do âmbito da União Europeia, né? Então é mais uma iniciativa populista, né, do discurso antimigratório muito presente na Polônia. E vamos lembrar, né, a Polônia e a Hungria são esses dois países que adoram falar mal da União Europeia, adoram criticar a União Europeia e tal, mas são os países que mais recebem verbas da União Europeia, né? Isso ninguém quer abrir mão. Da Polônia, nós vamos para a Alemanha, com duas notícias. Primeira delas é que a polícia alemã abriu uma investigação para averiguar o vandalismo ao monumento Triângulo Rosa, né? Que é um monumento em Berlim, que foi inaugurado em 2008 pelo Klaus Wowereit, que na época, né, era o primeiro prefeito homossexual de Berlim. E é um monumento que relembra as cerca de 50 mil pessoas que, durante o período nazista, sofreram alguma condenação devido à sua orientação sexual. E dessas 50 mil pessoas, cerca de 10 a 15 mil foram mortos em campos de concentração e em campos de extermínio. E por que ele se chama Triângulo Rosa, né? Porque muitos dos ouvintes já devem ter visto, né, em filmes sobre o Holocausto, né, que os prisioneiros dos campos de concentração e dos campos de extermínio, eles usavam um triângulo para sua identificação. E o mais conhecido é o triângulo amarelo, porque era utilizado em relação aos prisioneiros judeus. Porém, você tinha triângulos de várias cores, dependendo da demografia, né, daquele preso, daquela pessoa que estava sendo reprimida, né? Então você tinha o triângulo, por exemplo, das Testemunhas de Jeová, né, que era o triângulo roxo, né, meio púrpura. Você tinha o triângulo vermelho, que era dos comunistas, dos sociais-democratas. Você tinha o triângulo negro, que era as pessoas indesejadas, né, alcoólatras, moradores de rua, essas coisas, né, indesejadas na visão nazista, claro. E aí esse monumento, que são dois triângulos cor-de-rosa, que era a cor utilizada pelos homossexuais, utilizada não, né, imposta aos homossexuais nessa situação, foi vandalizado. E a outra notícia é que o governo dos Estados Unidos aprovou um negócio de 3,5 bilhões de dólares para a exportação de um sistema antiaéreos israelense para a Alemanha,
né, como o sistema usa, né, alguns componentes dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos tinha que autorizar a exportação do sistema Arrow 3. Aí vamos para a Suíça, tá? Já que o Partido do Povo Suíço, né, que é um partido, né, de extrema-direita, um dos partidos anti-imigração na Suíça, estava, né, veiculando propagandas, né, usando como um jingle uma versão da música We Are Family, né, da banda Sister Sledge. Não é do KC and Sunshine? Não, aparentemente não. Eu estou decepcionado. O Nile Rodgers, ele é mais conhecido por ser um dos fundadores do Chic. É Sister Sledge mesmo. E eu estou decepcionado porque você não cantarolou. We are family. Exatamente, porque eu fiquei olhando pra sua cara esperando isso, porque você faz isso voluntariamente. Não, é que o KC and the Sunshine é That's the way I like it. Tururu. Eu só dancei, porque eu não queria atrapalhar a gravação cantando. E agora, né, falando sério, o músico Nile Rodgers, que é um músico afro-americano, inclusive, né, pediu para o partido, né, anti-imigração de extrema-direita, né, não utilizar a música, dizendo que o partido não está em consonância com os ideais de inclusão e diversidade que a música e o trabalho dele, o trabalho do compositor no caso, né, querem transmitir. O propósito da música é trazer alegria a todos, sem exceções, né? Então é aquela coisa, tem o pedido, se continuarem usando, vem ele, o processinho. Né? Começa com... Não, gente, só para de usar aí, né? Não faz sentido. É a notificação extrajudicial. Isso. Da Suíça, nós vamos para a Espanha, onde, né, o partido de centro-esquerda, o PSOE, né, conseguiu uma vitória aí nessa disputa de formação de governo, já que elegeram a presidente do parlamento, né, elegeram a speaker do parlamento, elegeram a Arthur Lira deles, né, que vai ser a Francina Armengol, tá? Ela é parlamentar pelo PSOE e ela foi eleita com uma maioria absoluta de votos, 178 votos, incluindo os votos dos partidos regionalistas e separatistas. Então, se o PSOE conseguir repetir essa coalizão para eleger, né, no caso, a Francina, então vão reeleger o Pedro Sánchez como premier do país. Pareceu aí um indicativo de que as negociações estão fluindo bem entre esses partidos, né? Exatamente. E aí, minha cara Tupaí, tem uma notícia que você vai ter que comentar. Eu sei qual é. Pois é, o Matias, ele está chocado com essa notícia, tá, gente? O Matias, ele está deprimido, que é o seguinte: o British Museum demitiu um funcionário e iniciou uma investigação devido a algumas peças do seu acervo estarem, abro aspas, desaparecidas, roubadas ou danificadas, tá? Isso inclui desde joias de 3.500 anos atrás, com vidros e pedra semi-preciosa, até joias do século XIX feitas de ouro, tá? Aí a primeira pergunta que eu faço é: roubar o Museu Britânico tem 100 anos de perdão? É justiça poética. Não, mas depende. Vai defender o Museu Britânico aqui. Olha o Estado-nação. Você fez doutorado no Reino Unido, mas aí chegou, né? Quer voltar, né? Uma coisa é repatriar os bens... Chegou a Rainha Vitória. Repatriar os bens do Museu Britânico é mais do que correto. Colocar eles... O problema é colocar bens museais em coleções privadas. Esse é um problema. Porque o que está acontecendo é isso. Um ponto. E eu acho que aqui vale explicar rapidinho para os ouvintes como funciona museus, porque eu acho que boa parte do pessoal, se você frequenta museus, é provável que as pessoas não tenham muito acesso aos bastidores do museu. Claro, com exceção de todos os ouvintes museólogos, que devem ter vários, e que trabalham em museus. Então, gente, normalmente o Museu Britânico, como todos os outros, o museu tem aquilo que a gente vê, que é o que está em exibição, e ele tem uma coisa que é chamada de reserva técnica.
A reserva técnica é onde ficam a maior parte dos itens que fazem parte da coleção do museu. Em geral, em um outro prédio ou no subsolo, enfim. E quando eu falo outros itens, é muito comum que você veja em exibição, assim, 4%, 5% do que aquele museu efetivamente tem. Então, quando a gente fala do tanto de coisa que o Museu Britânico tem, não é pouco, não é... você vê, dá pra ver pela internet, passear no Museu Britânico pela internet, dá pra ver que é um absurdo a quantidade de itens que estão em exibição, e é muito mais absurda a quantidade de itens que são guardados nessas reservas. Claro que, dependendo da quantidade de estrutura que o museu tem, essas reservas técnicas vão estar separadas por tipo, todos esses itens, no mundo ideal, serão catalogados, mas não se enganem, nem mesmo os melhores, os maiores museus do mundo necessariamente têm absolutamente todos os itens verificados e catalogados o tempo todo. Para dar uma base para vocês, eu trabalhava no Museu do Tribunal de Contas da União, inclusive recomendo para quem quiser conhecer, é bonitinho. E no Museu do Tribunal de Contas da União tinha cerca de 7.000 peças o acervo que ficava na reserva técnica. E às vezes uma exibição, uma exposição vai ter 20, 30. Uma pergunta, dentro dessas peças estão, por exemplo, joias que um presidente recebe como dignatário em outro lugar, ou elas vão para outra instituição? Não fica no Tribunal de Contas da União as joias. O Tribunal de Contas da União nem se elas forem recompradas de uma loja em Nova York? Normalmente não, eles vão para outro... Tem outro acervo que cuida dessas. Essa é uma curiosidade apenas museológica. Isso, mas provavelmente elas ficariam na reserva técnica de metais. Né? A gente tem reserva técnica, às vezes... No TCU era de couro e... madeira, metais e papéis e têxteis. Então, joias, o que tinha lá são, sabe, tipo, não sei se, assim, vamos imaginar uma árvorezinha típica ou que é feita por um país como uma forma de presente para mostrar a cultura daquele país e é dada para um outro dignatário, não necessariamente de ouro, embora seja dourada. Esse tipo de coisa pode ir para o TCU desde que tenha sido um presente para um dos ministros do TCU. Então tinham algumas coisas desse tipo. Então, quando a gente fala em roubo em museu, a gente está falando de um mercado muito grande. O mercado de antiguidade e de obra de artes é um mercado grande. É um mercado que traz muitos problemas, inclusive é um dos debates mais constantes atualmente no mundo acadêmico de história antiga. Olha aí, debates quentíssimos do mundo de história antiga, que todo mundo está preocupadíssimo em saber, mas é justamente para falar sobre a proveniência dos textos e dos materiais que a gente analisa. Porque muitas vezes esses materiais que estão em museus, eles foram roubados de outras regiões. A gente acha que isso é uma coisa, às vezes, só lá do século XIX, mas isso continua acontecendo especialmente em áreas de guerra. Quando tem área de guerra, quando tem guerra, você tem equipes especializadas em roubarem peças e você tem compradores interessados. Num museu como o Museu Britânico, você com certeza os funcionários são assediados constantemente para vender algumas dessas peças. Recentemente eu conversei com uma colega da Irlanda e ela está coordenando o museu e ela falou que ela recebeu um revendedor de peças que foi ver a coleção do museu para oferecer a ela. Ele foi uma vez e voltou logo depois falando, olha, essa eu tenho comprador. Você não quer dar um jeito de vender elas? Então não é uma coisa que é meio sabida, mas eles tentam, né, a ideia e esse escândalo no Museu Britânico justamente coloca em evidência o roubo que acontece muitas vezes nessas equipes e museus grandes vão ter uma dificuldade justamente porque nem todos os catálogos estão digitalizados, às vezes são peças que nem o pessoal não está olhando sempre e de repente quando você vê, as peças somem. O problema todo dessas peças irem para coleções particulares é o fato de que a gente não pode estudá-las. Ou então elas não podem ser repatriadas, porque a gente não necessariamente precisa estudar tudo. Parece que foi o destino que trouxe a Tupá ao nosso estúdio nessa semana específica para falar desse caso, porque nem eu nem o Felipe conseguiríamos falar tão bem assim sobre esse caso, a gente ia ficar só na piada. Puxa saco. Pô, mas deu sorte porque eu trabalhei no museu bastante tempo, né?
E é um tema que eu adoro. Não, obviamente não roubo de peças, mas proveniência de peças de museu e peças arqueológicas é um dos temas que mais me Lembrando interessa. que assim, né, o seu objeto de estudo durante o doutorado foram os manuscritos do Mar Morto, né? E que tem toda uma discussão sobre a propriedade deles, inclusive. Isso. Né? Se eles seriam de Israel, da Jordânia, ou dos pastores que encontraram, né? Enfim, alguma coisa assim. Eu sou a favor de tirar xerox e distribuir para todo mundo. Os manuscritos do Mar Morto, inclusive, que são um grupo de textos, para as pessoas terem ideia, são mais ou menos 900 textos que foram encontrados ali. Num momento assim que estava tendo pouca treta na região, foi em 47, provavelmente, né, que os manuscritos foram encontrados. E eles... até os anos 90, a gente não tinha publicação completa dos manuscritos. Poucas pessoas tinham acesso a todos esses textos. E há um problema sério de propriedade, de questões. Obviamente, o governo de Israel não vai falar sobre isso. E, como eu disse, eu prefiro não comentar o assunto.